O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, Felipe, Washington foi a primeira parada da Bolsonaro World Tour. Agora ela, né, nesse momento o Bolsonaro está no Chile. Inclusive os eventos de hoje no Chile vão ser um pouco difíceis da gente tratar, porque estão ocorrendo agora, literalmente. Né, o Chile e o Brasil nesse momento estão no mesmo fuso horário, inclusive. Né? E no Chile ele está recebendo uma recepção menos calorosa, direito. Ou mais calorosa, dependendo do aspecto. Né? E semana que vem ele segue para Israel, né? Como parte aí da sua primeira World Tour, como você brincou. Aqui a parte mais factual, depois a gente vai fazer um pouco de análise. E assim, é curioso, né, que esses três países formam meio o tripé político do novo governo, né? Sim. Os Estados Unidos como principal parceiro, o Chile como modelo econômico, até pela presença do Paulo Guedes, e Israel uma questão mais de costumes. E também uma questão do eleitorado religioso evangélico, né? Que hoje a gente tem uma Israel com uma força muito grande, né, nesse eleitorado, por razões teológicas, Sim. Não por razões políticas ou geopolíticas, né, mas por questões teológicas. Então, né, até como parte dessa questão mais factual da gente apresentar primeiro, eu deixo para os nossos ouvintes, né, algumas breves sugestões, que são, no site do Ministério de Relações Exteriores, vocês podem ler o comunicado conjunto, né, entre do Bolsonaro e do Donald Trump, em português. Na página do Ministério de Relações Exteriores no Facebook, um post do dia 18 de março, vocês podem ler sobre os tratados que foram assinados no Brazil Day em Washington, tanto na página do Facebook quanto no canal do Itamaraty, no YouTube. Vocês podem assistir a apresentação do ministro Ernesto Araújo no Brazil Day em Washington e também a entrevista que ele deu pós-visita do Bolsonaro. A gente já vai comentar, tá? Mas assim, para quem quiser assistir, para formar as próprias opiniões, própria perspectiva. E outras duas recomendações interessantes, ambas estão no YouTube. Uma é a fala do Paulo Guedes no Brazil Day, em que ele inclusive fala em inglês, tá? Mas tem legenda. E a outra é a entrevista coletiva dada do Bolsonaro junto com o Trump no Jardim da Casa Branca. Tá? Então, essas são algumas referências, digamos assim, de fontes primárias, tá? Para vocês darem uma olhada, para quem se interessar mais, para quem quiser, né, dar uma olhada mais profunda. Vamos lá. Questões factuais primeiro. Dia 18 foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União que o governo Bolsonaro dispensou a necessidade de visto de visita para visitantes ao Brasil de Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. Isso já era uma pedra cantada, né? Sim, já estava anunciado, só foi oficializado antes do encontro com Trump. Agora, nacionais desses países vão poder passar até 180 dias no ano no Brasil, sem necessidade de burocracia, digamos assim. Tá? É um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogável por mais 90, porém não pode superar 180 dias no prazo de um ano. O prazo de um ano não é o ano cronológico, assim, 2019, 2018. Não, é um ano contando a partir da data que a pessoa chegou no Brasil. Tá? Então, o John Smith, dos Estados Unidos... Marido da Pocahontas. Ele chega aqui no Brasil no dia 1º de janeiro... Ele tem, contando essa data, um ano, ele pode ficar até 180 dias, tá? Assim como cidadãos do Canadá, da Austrália e do Japão. Isso foi oficializado na segunda-feira.
Na mesma segunda-feira, tivemos o tal do Brazil Day em Washington, foi na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, com a presença dos ministros que acompanharam o Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, tá? Na qual foram assinados o Acordo sobre Salvaguardas Tecnológicas, assinado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, sobre a base de Alcântara. E aí já antecipo. Pô, Felipe, vocês não vão falar mais do turismo, vocês não vão falar mais de Alcântara? Quem vai falar sobre isso são pessoas do ramo. Isso. Tá? Aguarda aí, no próximo bloco... No próximo bloco. Também assinaram um acordo de cooperação entre NASA, o INPE e o ITA para um satélite para monitorar, né, o clima brasileiro, inclusive, e também uma carta de intenções entre o Ministério do Meio Ambiente brasileiro e a Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos para um fundo de $100 milhões para investimentos em setores de difícil acesso e alto risco para estimular negócios bem-sucedidos que se alinhem com a conservação da floresta e da biodiversidade. O sensacional desse post é que, assim, com a conservação da floresta, tá tudo bem. Pelo contexto, você pega que a floresta é amazônica. Mas assim, da floresta no singular, fica parecendo, né, que é uma coisa meio esbrubos. Então, né, o pessoal aí da comunicação podia dar uma revisada aí. E só um detalhe, Felipe, o ministro Ricardo Salles não estava presente na comitiva, porque ele estava ocupado coagindo conselheiros da sua pasta. Também na segunda-feira, o Jair Bolsonaro foi à sede da CIA, companhia, né, Central Intelligence Agency, né, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, um acordo, uma visita que foi intermediada pelo seu filho, Eduardo Bolsonaro, que estava com ele na viagem. A visita não estava no roteiro oficial, tá? Estaria, né, ela foi anunciada primeiro como agenda privada. Segundo o presidente, né, porque foi ali meio que em cima da hora e tal, foram conversar sobre temas internacionais de segurança e na sua visita à CIA, ele se encontrou com a diretora da CIA, né, que é acusada de ter, né, supervisionado ali operações de tortura. Agora, uma coisa importante, uma informação que veio pelo nosso querido Tanguy Bagdadi, tá? O maior fã do Maxi Lopes do Brasil. Algumas pessoas comentaram, isso aqui não é uma crítica a ninguém, tá? É um esclarecimento. Algumas pessoas comentaram que o Bolsonaro teria visitado a CIA antes de ter visitado a ABIN, e isso pegou muito mal e tal. Tanguy, com fonte boa, tá? Uma fonte dele, mas uma fonte quente, disse que não. Bolsonaro visitou a ABIN pouco tempo depois da posse, foi uma visita discreta, sem muita pompa. Como deve ser, né? Uma visita à ABIN. Sem imprensa e tal. Então não é que o Bolsonaro não visitou a CIA antes de visitar a ABIN, tá? Mas dando crédito aqui e, além de crédito, a responsabilidade é do Tanguy, tá? Se isso, né, se o desmentir estiver mentindo. Agora, causa estranheza a visita à CIA ter sido tão midiática. Porque pegaram no... Porque assim, teve, né, esse pessoal aí da extrema imprensa, entendeu? Ficou no pé dele lá. A Fox News, inclusive, né? Agora faz parte da extrema imprensa, sim, né? Sim, a Fox News... Eu vi um tweet de um cara dizendo que a Fox News é o UOL dos Estados Unidos. Meu Deus. Mas também no dia 18, o Paulo Guedes, no Brazil Day, ele não falou apenas de economia, né, ele entrou na questão de relações exteriores. E assim, né, você tem uma hipótese, uma discussão sobre ocupação de espaços, né, que você teria ali o grupo do Paulo Guedes com uma pauta, e o grupo do Moro com outra, mas o grupo do Moro e o grupo do Paulo Guedes se bicam. E aí você teria o grupo ali do Ernesto Araújo, né, o grupo do Olavo de Carvalho num outro setor, e você teria os militares num terceiro canto, né? E fica ali cada um disputando espaço, tá? Teria essa ideia, né? Teria essa proposta. E por que eu estou falando isso? Porque o Paulo Guedes, por exemplo, ele disse assim: como disse o ministro Ernesto Araújo, nós somos um país do Ocidente, somos uma democracia e sabemos quem nos inspira.
Mas os Estados Unidos vêm fazendo comércio com a China há décadas. Por que nós não podemos fazer? Sabe quem tem mais investimento direto aqui nos Estados Unidos? Os chineses. Então por que nós não podemos fazer comércio com a China e deixar que eles invistam no Brasil em ferrovias para transportar nossa soja? Ou seja, ele adotou um tom mais diplomático de falar, olha, o Ernesto Araújo está certo em defender a ideia do Ocidente, né? Que somos aí um país ocidental, cristão e tal. Mas é o seguinte, irmão, eu quero economia, eu quero comércio, eu quero money. Entendeu? Eu quero fazer negócio com a China. Não tem essa coisa de ficar chamando os caras de comunista, comedor de criancinha, o cacete. Eles comem uns petiscos estranhos. Aliás, você citou o For Chanceler e ele virou uma figura praticamente acessória, né, nessa visita. Né? Acabou pegando um pouco mal para a imagem dele. Na verdade, assim, até passando um pouco por cima então, né? O que muita gente comentou na imprensa e que ele teria reagido mal foi de que no encontro com o Trump, o Eduardo Bolsonaro estava com ele. Aí o Eduardo Bolsonaro disse que ele estava no encontro porque o Trump o chamou, né? O Trump o convidou. Aí o Ernesto Araújo disse que ele não precisava estar ali porque o Mike Pompeo não estava, que seria o homólogo dele. Até aí tudo bem, podia ter parado aí. O problema, ao meu ver, e aí, Ernestão, tá? Sim, pega leve, tá? Eu sei que você ainda tá ressabiado lá com aquele pênalti no Tinga e tal, mas assim, ele deu depois essa coletiva para falar dos resultados da viagem. E para cada resposta interessante que ele dava outra passando recibo, cara. Com todo respeito, ele passava recibo do tipo, querendo reafirmar o papel dele, a importância dele. O vídeo tá lá na página do Facebook do Itamaraty, tem no YouTube do Itamaraty também. Vocês podem assistir. Tirar suas próprias conclusões. Foi meio esquisito, cara. É meio que, sabe aquela coisa, tipo apelidinho na escola? Aí vira e fala, não, o Matias é o, sei lá, é o... Nossa, eu tive tantos apelidos. Não, mas vamos supor, o Matias é o mão de alface. Ele é ruim no gol, ele é goleiro ruim, na educação física tá zicado e tal. Aí você faz uma live dizendo, não, porque tal dia eu fiz uma defesa. Não, porque tal dia eu agarrei a bola, eu não sou mão de alface. Tá, entendeu? Então assim, você meio que passa recibo que a brincadeira te magoou, né? Então assim, o Ernesto Araújo, para rebater essas impressões que foram colocadas na imprensa, né? Por exemplo, a Miriam Leitão escreveu sobre isso, a Vera Magalhães escreveu sobre isso também. Patrícia Campos Melo. E aí ele fez essa live, mas assim, Ernestão, passou recibo, tá? É que nem se o Grêmio querer provocar vocês, dizendo que tem mais caneco da Copa do Brasil... E aí você... Lembra, em 92 eu ganhei contra o Fluminense. Meio que você passa o recibo, entendeu? Vira e fala, tá bom, o Grêmio tem mais Copa do Brasil, vou fazer o quê? Então... Isso porque também o Ernesto é um dos maiores fanboys do Trump nesse gabinete. Sim. E eu tô fazendo esses comentários aqui só para esclarecer, porque o Ernesto Araújo é colorado, torcedor do Inter, e ele acha que teve uma conspiração para dar o título 2005 pro Corinthians, e ele comentava no impedimento. E no blog do Juca. Isso, né? A gente vai trazer Ernesto Araújo aqui, e eu juro para você, Matias, juro por tudo que é sagrado, a primeira pergunta que eu fizer pro chanceler não vai ser de política externa, vai ser: chanceler, você é o Ernesto do impedimento? Vamos desvendar esse mistério. Exatamente. Abraço Douglas Seconello, Daniel Cassol. E tem outra coisa, com todo respeito, o nosso querido chanceler, ele tem uma característica que seria péssima num jogador de baralho, que é, ele fica vermelho. Ele sua. Não, ele fica corado. Então, assim, se ele sorrir e ficar corado, aí eu sei que é porque ele era o cara. Entendeu? Ele era o comentarista. Mas, enfim, aí teve essa apresentação do Paulo Guedes, falando mais sobre uma questão comercial. Aí ele disse, daqui a alguns meses vamos vender o pré-sal, né, chamando por investimentos. Isso pegou mal para muita gente, mas vamos lembrar, os campos do pré-sal também estavam sendo leiloados no governo Dilma. E a questão não é se você leiloou ou não, é como você faz isso ou não. Tá? A grana que você aceita, os valores, as condições de participação da Petrobras, as condições de royalties. Tá? Porque assim, é melhor um campo rendendo petróleo, mesmo na mão de uma petroleira chinesa, mas rendendo royalties, do que um campo não explorado, tá? Mas, enfim, a questão, assim, para quem usa muita terminologia de vender o Brasil, o problema não é vender o Brasil ou não, o problema é não saber negociar preço,
Tá? Ô Felipe, e uma pergunta que eu recebi no Twitter que eu achei muito interessante. Se você vende uma empresa estatal para uma estatal estrangeira, isso é privatização? Ou seria uma estatização estrangeira? É meio bizarro, né? Que é o caso dos aeroportos, né? É. Teve uma estatal espanhola que passou o rodo. Aí, novamente, a questão de negociar o preço. O Brasil, por conta da Copa das Olimpíadas, investiu 12 bilhões em aeroportos. E aí vendeu vários aeroportos por 2. Sendo que o preço inicial do leilão era centenas de milhões de reais. E é aquela coisa que a gente já falou aqui. Uma centena de milhões de reais é muita grana para mim e pro Matias. Agora, pensando no governo federal, pensando no PIB brasileiro, pensando no aeroporto, é mixaria. Entendeu? Então, assim, se vai vender, vende direito. É isso. Mas voltando aqui, aí tivemos a entrevista que você até mencionou, né? A entrevista do Bolsonaro à Fox News, que repercutiu bastante, e aí no dia 19 o Bolsonaro voltou atrás de uma declaração dele na Fox News, que ele disse na entrevista, né, que a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções, nem quer fazer o bem ao povo americano. Aí no dia seguinte ele disse, foi equívoco meu, boa parte tem boas intenções, a menor parte não. Peço desculpas aí. Sem falar que grande maioria é um vício de linguagem porque é redundância. O Eduardo Bolsonaro também fez uma declaração parecida esses falou dias. Que os imigrantes ilegais são uma vergonha para o Brasil. Sempre lembrando que não existe imigrante ilegal. Imigrante é irregular. Tá? Mas ilegal porque imigrar não é crime. Agora, lembrando também, né, que o Bolsonaro ele tem todos os... agora eu não lembro se são os 4 avós ou os 8 bisavós italianos. E ele já criou uma fake news também em relação à sua própria família, falando que um dos bisavós lutou pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aí não a cronologia não bate, né? Sim, justamente. Então, assim... Mas aí, assim, antes que alguém fale, vocês estão pegando no pé do Bolsonaro. Não. Tem uma outra Bolsonaro não é tupi. É que tem uma outra questão que aí deveria movimentar ainda mais a fala dele, que é o seguinte, e a gente comentou isso aqui no programa do ano passado, mais de 80% dos brasileiros nos Estados Unidos votaram nele. Sim. Como é que você chega num lugar falando mal dos cidadãos criticando os cidadãos do seu país que votaram em você, porra? Com o perdão da palavra. É uma coisa assim, é contraprodutivo. Você pode até pensar essas coisas, mas você não fala. Tem que ter um filtro entre o cérebro e a boca. Então tem essa questão ainda contraprodutiva do eleitorado dele. Tá? Continuando. E até por uma questão quantitativa, né? Quando o Trump se posiciona contra os imigrantes, ele não tem os brasileiros como alvo. Sim. Porque essa é uma minoria, né? Perto da quantidade de imigrantes que chegam todos os anos nos Estados Unidos. A maioria deles são mexicanos e centro-americanos. Os imigrantes brasileiros não correspondem, acho que não chegam, não passa do 1 milhão, não sei o número exato, mas não é uma amostragem muito grande também. Sim. E aí você teve toda a questão de outras declarações dele sobre imigrantes meio desastradas. Aí uma retórica que não é nem desastrada, uma retórica eleitoral dele que ele mantém, que funciona pro público, pro eleitorado dele, inclusive, né, parte do nosso público é eleitora dele, de que os presidentes anteriores eram anti-americanos. Né? De fato, eles poderiam não ter uma postura tão... como é que eu posso... Subversiviente? Aí são palavras suas, Sim. mas eu ia dizer apaixonadas. Né? Mas assim, você não pode dizer... O Brasil, ele procurou outros parceiros. O Brasil, por exemplo, não deixou de ter negócios com os Estados Unidos. Nunca virou as costas. E pelo contrário, os contenciosos que o Brasil teve com os Estados Unidos no OMC, por exemplo, sempre foram causados pelos Estados Unidos. Tá? Né? As relações Brasil e Estados Unidos nunca foram ruins. Tá? Elas podem não ter sido de um alinhamento, podem ter sido buscando outros espaços, que a gente já comentou aqui, inclusive a vantagem desses outros espaços,
A capa da Economist da semana passada foi muito ilustrativa sobre isso, né? Colocando que a África é o ponto do futuro, e não mais como uma corrida imperialista do século XIX, mas agora por conta do próprio desenvolvimento africano. Agora são os africanos que estão procurando os países para consumir, para investimentos. E a gente sempre falou aqui, se aproximar da África não era se aproximar da mulambada, como o vice-presidente Mourão uma vez disse. É se aproximar de países em que o Brasil consegue ter uma relação superavitária muito boa e exportar bens industrializados e serviços. E a gente sempre lembra desse exemplo, que é ilustrativo nesse caso, de que o Brasil, em 1975, durante a ditadura militar... Governo Geisel foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola. Sim, porque era interessante. Porque era interessante para o Brasil. A gente falou no começo do programa sobre Moçambique, o mesmo vale para Angola. Aí tivemos, no dia 19, né, o encontro, né, entre o Bolsonaro e o Donald Trump, se encontraram ali na Casa Branca, depois deram entrevista nos Jardins da Casa Branca, teriam tido também um encontro a portas fechadas. Nesse encontro a portas fechadas, talvez eles tenham falado sobre a Venezuela. Falaram sobre a idade das esposas. Falaram sobre a idade das esposas que também. É um ponto em comum entre eles. E acho que é o terceiro casamento dos dois também. Eu não mantenho esse registro. Esses candidatos família. E aí... nesse sentido, nós temos, né, a declaração em conjunto em que tivemos, né, os acordos, digamos assim, entre os dois países. Né? De um lado, o Trump anunciou que pretende designar o Brasil como um aliado importante à extra-OTAN. Lembrando, essa designação é uma designação do governo dos Estados Unidos, não é uma designação da OTAN. Então, assim, é o Trump mandar uma notificação para o Congresso dele, só depende dele. A OTAN não tem relação com isso. O que a Colômbia é um Global Partner da OTAN. É uma classificação da OTAN, tá? O Brasil vai ser um aliado dos Estados Unidos. E o Trump até disse do Brasil entrar na OTAN e tal, só que aí depende de 500 outros fatores. E claro, ele deu essa declaração até por ali uma questão ali de boa vizinhança e tudo mais, porque o próprio Donald Trump tem questionado a estrutura da OTAN. Né? E lembrando, se o Brasil entrar na OTAN, atualmente o Brasil gasta mais ou menos 1,4% do seu PIB em defesa. Você vai ter que gastar 2%, tá? Então, mas de qualquer jeito o Brasil se tornou um aliado importante à extra-OTAN. O que isso significa? Né? Novamente aí marcar no bingo, teve um texto, né, o meu mais recente texto na Gazeta do Povo, mas significa que o Brasil terá mais acesso e acesso mais fácil a equipamento militar dos Estados Unidos, tecnologia e cooperação de treinamento, operações de segurança, operações antiterrorismo. Qual o interesse do Brasil nisso? Né? Além de manter, né, essa aliança, essa questão política, você consegue ter acesso, né, a outros equipamentos melhores, tá, do que normalmente teria, porque os Estados Unidos, por exemplo, ele não vende o que ele tem de melhor para o Brasil. Ele vende o que ele tem de melhor basicamente para Japão, Inglaterra e Israel. Tá? Aí o que vende ali de segundo melhor vai para outros países, terceiro melhor, quarto melhor. Inclusive tem um precedente histórico nisso, só para, né, contextualizar aqui para os nossos ouvintes. O Brasil tentou, né, no final da década de 1960, comprar os caças F-4 Phantom dos Estados Unidos, que foi um avião imortalizado na Guerra do Vietnã, que na época era o que os Estados Unidos tinham de melhor. Os Estados Unidos falaram, não, a gente não vai vender esse negócio para vocês porque vai que um espião soviético pega a nossa tecnologia aí, ou vai que vocês atacam a Argentina, dá um problema aqui no meu quintal, então não vou vender o que eu tenho de melhor para vocês não. Aí o Brasil, o que o Brasil fez? Brasil da ditadura militar, novamente, bateu na porta da França e falou, França, vocês vendem o que vocês têm de melhor pra gente? Ah, vendemos, é claro, tá aqui, eu ainda levo um croissant de brinde. Então o Brasil foi lá e comprou os Mirage 3, que na época era o que tinha de melhor. Então, assim, o Brasil vai ter um acesso a um nível mais elevado. E qual é o interesse dos Estados Unidos? O que a gente falou na semana passada. Participar mais do mercado de armas no Brasil. Porque o Brasil, nos últimos anos, assinou diversos contratos obesos de armamentos e pouquíssimos envolvendo os Estados Unidos. Só os mais baratos, tá? E aproveitando também, né, a questão de Alcântara
e ironizando um pouco isso, deixa em aberto aí que o Brasil pode se tornar no futuro um estado satélite dos Estados Unidos em vias de atacar a Venezuela, sendo que o próprio Bolsonaro deixou isso claro, que falou que todas as opções estão na mesa, contrariando não vamos dizer um consenso, mas uma opinião majoritária dentro das Forças Armadas. Aí eu vou até discordar de você, porque você disse que o Bolsonaro foi claro e disse que todas as opções estão na mesa. Na minha opinião, o Bolsonaro foi ambíguo. Justamente, ele meio que, não, a gente não, a força não, mas todas as opções estão na mesa, vai saber o que acontece. Aí hoje, inclusive, o Eduardo Bolsonaro disse que a força talvez seja necessária para retirar o Maduro e tal, né? Então, assim, agora, usar a expressão Estado satélite é uma expressão um pouco forte, assim, pensando nas relações internacionais. Acho que é porque você quis fazer o trocadilho com Alcântara, então tudo bem, né? Mas assim, e só para dar um exemplo aqui de 3 contratos... É, né? Uma hipérbole, Felipe. Uma hipérbole, boa. O Brasil, né, em 2008, assinou um contrato de quase 10 bilhões de dólares com a França para helicópteros, submarinos e tecnologia do submarino nuclear brasileiro. Em 2009, um contrato de quase 3 bilhões de dólares para 2 mil veículos leves para o Exército em conjunto com a Itália. E em 2015, né, o contrato de quase 5 bilhões de dólares para caças suecos. Pelos caças suecos, os 36 caças Gripen. Né? A gente já fez um programa muito tempo atrás, inclusive, né, sobre o status das Forças Armadas Brasileiras. A gente recebeu até ali um e-mail, né, oficial do Ministério da Defesa na época, tal, apreciaram, né, o que a gente apresentou. Então, assim, é bom lembrar que essa ideia de que as Forças Armadas Brasileiras são uma sucata é meio que um senso comum, é um pouco superficial. Só que os principais contratos de armas brasileiras nos últimos anos foram, a maioria deles, com países europeus, não foram com os Estados Unidos, tá? Então os Estados Unidos percebeu que está ficando atrás, então olha, agora a gente vai vender coisa melhor para vocês, agora vocês podem, agora deem dinheiro, tá? Junto com isso, né, teve ali a celebração do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, que já comentamos, teve, né, o Brasil dizendo que vão entrar ali num acordo para importação de carne de porco dos Estados Unidos para o Brasil e também retomar exportações de carne bovina brasileira para os Estados Unidos, né, que foi muito prejudicada lá com a operação carne fraca, eu ia dizer carne louca, né, mas enfim, vaca louca, carne fraca, tá. Vão negociar um acordo de reconhecimento mútuo aos seus programas de operadores econômicos, o que vai reduzir custos para empresas operarem lá e cá. Uma nova fase no Fórum de Altos Executivos Brasil-Estados Unidos. O Brasil vai aceitar importar uma cota, né, de toneladas de trigo dos Estados Unidos. Isso não vai gerar um problema interno tão grande assim, né? Porque o Brasil é um país deficitário em trigo, tá? Porém, qual vai ser o problema nesse sentido do trigo? Geralmente importa muito da Argentina. Exatamente. A Argentina já ficou aí meio ressabiada, porque o Brasil comprando trigo dos Estados Unidos pode comprar menos trigo da Argentina e dizendo que esse acordo de comprar 750 mil toneladas de trigo, ou seja, é pão pra caramba, né, passa por cima dos acordos do Mercosul. Então a Argentina já chiou sobre isso. Agora, em relação ao Brasil, né? E assim, isso não dá para acusar o governo Bolsonaro de não ser transparente. O Brasil está cada vez dando mais as costas ao Mercosul e buscando novos parceiros. Sim. Até porque, a gente já comentou aqui, o Mercosul ele tem um problema bizarro de nascença, que ele precisa de consenso. E, assim, você colocar um brasileiro, um uruguaio, um paraguaio, um argentino numa sala e falar, cheguem num consenso que eles vão chegar futebol é legal. É isso. Né? Agora, né, nem em relação ao Pelé vai ter consenso. Né? Quando deveria ter. E aí a principal questão é, o Brasil, né, disse que vai, né, começar, olha só, vou ler aqui as palavras que estão escritas, começar a abrir mão
do tratamento especial e diferenciado nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Em troca, os Estados Unidos vai apoiar que o Brasil inicie o processo de acessão com vistas a tornar-se membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE. Tá? Quem vai falar um pouco mais sobre isso é a Vivian, tá? A gente bateu um papo, tá? Uma entrevistinha assim, ficou, né, caprichada. E, então assim, essa acabou sendo a cereja do bolo. E aí um monte de gente dizendo que o Brasil tá abrindo mão e tal. Uma coisa importante, né? O status de país em desenvolvimento é um status autodeclarado, só depende do Brasil. O que o Brasil vai começar a abrir mão é do tratamento preferencial em algumas negociações, que o Brasil já utiliza muito pouco, inclusive. E você tem países que são da OCDE e mantêm esse status na OMC, é bom deixar claro. Tá? O Brasil não precisa dizer, olha, somos um país rico, tá? Queremos entrar na OCDE. Chile e México são membros da OCDE e mantêm esse status na OMC, tá? Então, é bom deixar aí esse exemplo interessante, tá? Aí, né, nós teremos... antecipando, né? Nós teremos o professor Matias Spector, da GV, comentando um pouco sobre essa questão política. Qual é a minha perspectiva agora? Tá? Tudo isso que a gente falou até agora foi factual, tá? Com uma outra anedota ou alfinetada. Na minha visão, e aí é uma coisa que eu já sempre comento também, muitas vezes as questões não é o quê, mas como. Então, assim, no campo das promessas, de fato, é muito promissor e o Bolsonaro voltou como ganhador dessa visita, gerou muita imagem, gerou muito buzz para o próprio eleitorado, inclusive. Porém, tá tudo muito no campo ainda da promessa, da especulação, do vamos sentar e vamos conversar. Ou seja, como vai ser esse abrir mão de prerrogativas na OMC? Como vai ser esse processo de Major Non-NATO Ally? Como vai ser o processo da importação de trigo conversando com a Argentina? Ou seja, está tudo muito... são bons prospectos, mas ainda requer cautela. E, assim, numa análise sóbria também, Felipe, e me incomoda muito a figura que muitos analistas trazem, assim, do índio trocando espelhinho por ouro... porque no sentido histórico os índios eram protagonistas também, para eles o ouro não tinha o mesmo valor que para os europeus, então o espelho era uma novidade, então eles se satisfaziam com aquilo, como agentes históricos, enfim, mas esse encontro, né, entre o Bolsonaro e o Trump é uma troca, como você bem pontuou, de promessas do lado de ambos os lados. Mas eu acho que do caso brasileiro, acho que mais certezas, assim, né? Sim. Por exemplo, o Brasil se comprometeu a importar o trigo dos Estados Unidos. Mas se isso gerar um contencioso com a Argentina, como é que fica? Né? Não, e assim, Alcântara, uma certeza. Mas Alcântara, por exemplo, vai para o Congresso. Assim. Aí o Bolsonaro vai ter que gastar capital político para passar isso no Congresso. Lembrando, Alcântara teve um acordo 20 anos atrás que não foi aprovado no Congresso por considerar que violavam a soberania nacional. Inclusive o Bolsonaro votou contra na época. O Bolsonaro votou contra na época. Então, assim, o cara quer aprovar o pacote anticrime do Moro, a reforma da Previdência, a reforma do Pacto Federativo do Paulo Guedes, e aí vai gastar capital político para aprovar o acordo de Alcântara. É possível que esse acordo fique numa gaveta aí por 2 anos ainda. Então também é promessa. Então E assim, do lado do Trump, eu senti assim, nas imagens e tal, eu não vou dizer que ele não estava entusiasmado, que ele não estava feliz. Pelo contrário, nesse sentido, o Bolsonaro soube tratá-lo muito bem. O Bolsonaro claramente ali foi lá e massageou o ego do Trump. Esse é o caminho. O Kim Jong-un já mostrou que esse é o caminho. Mas só que... uma coisa que o Brian Witter percebeu, né, que é o editor da America's Quarterly, que o Trump não tweetou nada sobre a visita. Eu ia falar exatamente isso. O Trump não tweetou nada sobre o Bolsonaro. Quando o Trump recebeu o Macri, ele tweetou. Quando o Trump recebeu o Manuel Santos, ele tweetou, postou vídeo e tal. E o Bolsonaro não tá ali. Não tá nos últimos dias. Inclusive, até eu compartilhei um tweet, porque
Porque eu comecei a pesquisar tudo que o Trump tweetou sobre os países da América do Sul. E aí eu caí num tweet dele com uma foto de uma Miss Argentina de biquíni e tal, porque ele era o dono do Miss Universo, mas enfim, a foto tava meio fora de contexto ali e tal. Mas é isso, o Trump não tweetou, então assim, tem muito otimismo, tem razão para ter otimismo, mas tem que ter um pouco de cautela, porque... Pé no chão. Porque não tem nada completamente firmado. Tudo que eles conversaram, tudo que eles trataram nessa terça-feira pode ir por água abaixo em breve. Pode dar problema com a Argentina por causa do trigo, pode dar problema no Congresso o Acordo de Alcântara, a ascensão para o OCDE pode enfrentar resistência de outros países, entendeu? Então assim, tem várias questões. A única coisa garantida mesmo vai ser a hora que o Trump notificar o Congresso do Major Non-NATO Ally. Vai ser isso. Porque só depende da caneta dele. É a caneta do Trump que vai definir ou não esse status para o Brasil. Né? Na América Latina, quem também tem esse status, na América do Sul, quem também tem esse status é a Argentina, desde 98, como, digamos assim, uma recompensa por ter participado da Guerra do Golfo. Né? A Argentina mandou 3 fragatas lá para a Guerra do Golfo para dizer que foi. Então, assim, em relação a toda essa parte da visita... Era governo Menem no começo e no final. Sim, 91 era Menem? 91 era Menem e 98 ainda era o Menem. E ainda hoje o Menem é senador, né? O Menem é o Sarney deles. É uma palavra proibida no vocabulário argentino. Então, assim, para deixar claro a minha visão a partir desses fatos, tá? E novamente, sobre a parte do Major Non-NATO Ally, vocês têm lá o texto na Gazeta mais completo. O Bolsonaro saiu ganhando na sua imagem, porém, muitas das coisas que ele disse lá foram bravatas, e muito do que o legado, o impacto dessa visita a médio e longo prazo ainda está por ser visto. Tá? Essa é a minha perspectiva, o professor Matias Spector vai dar outra, inclusive, e só para esclarecer, porque eu tuitei isso, eu gerei um hype gigantesco. O professor Matias Spector estaria com a gente aqui no estúdio. Eu até brinquei que teríamos 2 Matias no estúdio, porém um compromisso profissional impediu ele de vir, mas ele topou, mesmo assim fez um sacrifício ali de mandar um áudio pelo WhatsApp pra gente. Ele que tem a grafia correta do nome também, sem H. Então assim, agradecemos bastante. Na verdade, tá, eu vou entregar, era aqui no estúdio nós termos 2 Matias e 2 Filipes. Porém, o outro Felipe, que estaria aqui, também com I, ele está no Chile acompanhando o presidente, já que ele é o assessor de relações internacionais da presidência. Né? Mas a ideia era ter 2 Matias e 2 Filipes. Tá? Porém, acabou não dando certo aí por uma questão de agenda e tudo mais. Tá? Para os nossos ouvintes que sabem de quem eu estou falando, né? Estou falando do Felipe Martins, podem cobrá-lo lá no Twitter, tá? Porque ele está enrolando aqui um tempão já. Então essa é a parte da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos. Agora da parte do Chile, nós temos basicamente a notícia de hoje, né, antes da gente repercutir outras coisas, né, mas hoje o que dá para dizer é o seguinte, que o Bolsonaro participou da cerimônia, né, de estabelecer o ProSul, né, o Fórum para o Progresso da América do Sul, né? Que Unasul é nome fantasia do Foro de São Paulo. Que vai contar, né, com Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru nesse momento, também da América do Sul, e também Costa Rica, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. Eu achei muito curiosa a inclusão da Nicarágua nessa brincadeira. Nicarágua do Daniel Ortega, né? Não faz sentido nenhum. Vocês podem notar aí, né, a ausência da Bolívia e da Venezuela, por conta ali dessa questão, né, de uma disputa de retóricas com a Nossul. E aí, novamente, eu vou me autorreferenciar um texto que eu escrevi também para a Gazeta, que é o Sopinha de Letras na América do Sul. A América do Sul e a América Latina, elas têm ou já tiveram, gente, diversas organizações. Você criar mais uma é meio inócuo, porque você ainda cria a ideia de que, olha, a ProSul é de direita ou a Sul é de esquerda. Quando elas têm que ser de estados, elas têm que ser elas têm que ser suprapartidárias. Então, ao meu ver, faria muito mais sentido você reformar a Unasul e resgatar a Unasul do que criar um novo organismo, um novo fórum. Tá? Porque isso vai dar margem para daqui a alguns anos, quando tivermos novamente vários governos de esquerda na América Latina,
criar um outro organismo. E por aí vai ficar nesse ciclo vicioso para sempre. Tá? A América Latina e a América do Sul já tiveram trocentos grupos, trocentos fóruns, tá? Então, essa é a parte que dá pra gente analisar. A parte mais bilateral, Brasil e Chile, ainda não deu pra ler, então vai ficar pra semana que vem. Agora, uma coisa que a gente precisa falar aqui foi que os presidentes da Câmara e do Senado do Chile reagiram bastante fortemente a declarações do ministro-chefe da Casa Civil, né, o senhor Onyx Lorenzoni, né, cujo currículo, né, de serviços é conhecido, né, na qual ele disse, né, que o Pinochet, de forma triste, teve que fazer um banho de sangue no Chile, porém suas bases macroeconômicas garantiram o crescimento do Chile e estão aí até hoje. Então aí, primeiro, né, o Ivan Flores, presidente da Câmara, disse que essas declarações são um desatino sem paralelo e uma grave ofensa às vítimas da ditadura Pinochet, tá? O presidente do Senado disse que elas são profundamente inamistosas e ofendem não só as vítimas de violações de direitos humanos, mas o país inteiro. Sendo também que nas duas casas legislativas você tem diversos membros que ou foram afetados diretamente ou indiretamente pela ditadura, sendo os próprios parlamentares torturados ou seus pais. Sempre cabe lembrar o caso, por exemplo, da antecessora do Sebastião Pinheira, a Michelle Bachelet, que era filha de um oficial da Força Aérea chilena e que foi torturado e morto no cárcere. E detalhe, meu caro Matias, o Ivan Flores, o presidente da Câmara, é do PDC, que é um partido do centro-direita, que era o partido do Frei Montalva, o ex-presidente de direita que apoiou o golpe em 73 e que depois foi morto pelo regime, algo que foi confirmado semanas atrás. Sim. Tá? Então, assim, aí, gente, é bom lembrar, assim, o Pinochet, ele é uma figura corrupta, provavelmente ligada ao tráfico de drogas, um governo extremamente violento, um governo que, a gente já vai falar mais da questão econômica, mas é um governo em que, basicamente, a maior parte da população chilena rejeita a herança Pinochet. O legado econômico. E, inclusive, os principais protestos nos últimos anos, seja durante o governo Piñera ou Bachelet, era contra duas heranças malditas da ditadura Pinochet, que é a reforma da Previdência, que o Brasil quer adotar um modelo similar aqui, mas é uma das pautas mais sensíveis atualmente na política chilena, e a privatização do ensino superior. Sim, o ensino superior. Você tem as universidades públicas no Chile, mas que elas cobram, sim, né, altas mensalidades. Então, assim, e a gente já vai falar mais da economia também. Mas, assim, o ponto é, você tem uma pequena porcentagem da população chilena que reivindica a herança pinochetista. A maioria dessas pessoas, né, eram jovens na época do governo Pinochet, na verdade. Inclusive, está previsto para hoje também um protesto que vai unir a torcida do Colo-Colo e da Universidade de Chile contra a visita do Bolsonaro, porque o próprio presidente já fez declarações elogiosas ao ex-ditador chileno. É mais ou menos Palmeiras e Corinthians protestando juntos. Isso. Vai, Corinthians e São Paulo, pra você não ficar isolado. E assim, eu recentemente estive no Chile, tá? Não falei nada, mas recentemente estive no Chile. E, por exemplo, se você visitar o Palácio de La Moneda, Palácio Presidencial, hoje, durante um governo de direita, Pinheiro, o cara de direita, o Pinheiro está governando o Chile pela segunda vez, inclusive. Se você for lá no Palácio de La Moneda, parte do tour vai falar sim do bombardeio ao palácio, vai falar de quando encontrar o corpo do Salvador Allende. Tem uma vitrine no palácio em que você tem ali como se fosse uma galeria de medalhas, de medalhões de cobre, né, justamente de cobre, né, com os rostos e as datas de todos os presidentes chilenos, menos do Pinochet. Tá? Que inclusive pegou muito mal uma entrevista recente do Piñera, no qual ele se referiu ao Pinochet como ex-presidente. Porque ele é um ditador. É um ditador. Então, assim, na galeria oficial de Palácio de La Moneda, Pinochet não está lá.
Tá? Você não vê monumentos ao Pinochet, você vê monumentos basicamente a quase todos os ex-presidentes em Santiago, incluindo o Salvador Allende, mas você não vê do Pinochet. Tá? Então, assim, lá a herança do pinochetismo, a herança do período Pinochet é muito sensível e é repudiada na sua grande maioria. Essa coisa que existe no Brasil de acabar relativizando violações de direitos humanos usando a periodização da Guerra Fria ou então uma suposta pauta vantajosa econômica, não existe lá isso. Tá? Essa passada de pano. Ah, não, o cara foi um maldito, mas ele também fez coisas boas. Não tem muito essa. Tá? Até porque vamos novamente... E vários casos recentes que a gente repercutiu aqui no programa. Oficiais militares que foram expulsos por defender o pinochetismo... condenação da família do Pinochet por corrupção, do Pinochet por corrupção, oficiais condenados por mortes, a gente vai falar também disso no programa de hoje, e aí finalmente chega nessa questão da economia, né? Essa imagem, né, de que as reformas econômicas do governo Pinochet que são o segredo do sucesso. Elas tiveram, a economia do Chile na década de 70 teve, de fato, um dos melhores desempenhos do mundo. Agora, o que a gente tem que ver é, primeiro, o Chile, ele tem um histórico de não liberalismo econômico apenas, mas de liberalismo, ponto, incluindo político. O Chile é o país da América do Sul com maior tradição democrática. Foi o primeiro país do continente a abolir a escravidão. Foi o primeiro país do continente a legislar o voto feminino. Foi um dos países da região com menos histórico de golpes de Estado e ditadores. Tá? Tirando ali uma crise de 29, ali, crise do parlamentarismo e presidencialismo. A guerra civil pós-independência, o Pinochet, você não tem outros exemplos lá. Ao contrário do Brasil, em que você tem 300. Tá? A própria prerrogativa de não ter reeleição no Chile também. Sim. Aí, olha só, meu caro Matias. Entre 73 e 90, o crescimento anual, a média, do PIB real do Chile, ou seja, o período Pinochet, 73 e 70, foi de 1,6%. O mesmo período de 17 anos, agora entre 90 e 2007... foi de 4,3%. Mais do que o dobro, tá? Ó, você vai ter condições internacionais e tudo mais, só que assim, nesse período aqui, você teve quebra de tigre asiático, você teve quebra do México, você também teve crises econômicas aqui, tá? Então assim, o Chile tem um histórico liberal, ponto. Não apenas liberal econômico. Segunda coisa importante de se lembrar, o Chile, no início dos anos 80, quebrou e por isso várias reformas, né, do grupo chamado de Chicago Boys foram revertidas, tá? Isso também é outra coisa importante de se lembrar, tá? Como a política de desregulamentação do câmbio, tá? O Chile reverteu parte das suas próprias políticas nos anos 80, ainda no governo Pinochet, porque o Chile quebrou. E, finalmente, tem uma outra questão que a gente sempre lembra aqui e muita gente convenientemente esquece. E aqui a gente não está defendendo, sei lá, a gente não está falando de economia, a gente está falando de idealização do passado. A gente está falando de convenientemente esquecer de algumas coisas. A gente não está falando se qual modelo deve ser adotado no Brasil ou não, qual modelo é superior ou não. Eu tenho minhas ideias, o Matias tem as dele, eu e ele nem concordamos em várias coisas nesse sentido. Porém, o fato é, ambos condenamos essa idealização da história, tá? História com H maiúsculo. E aí tem um outro, o que eu queria falar sobre o Chile é que todo mundo sempre esquece que o governo chileno e boa parte do aparato do Estado chileno vem, em boa parte, dos royalties, não apenas da exploração do minério por empresas privadas, mas também da empresa chamada Codelco, que é Corporación Nacional del Cobre de Chile, que é uma estatal chilena formada a partir da nacionalização do cobre, realizada no governo Allende, em 71, mas a companhia foi formada em 76, governo Pinochet, e está aí até hoje, e com um detalhe importante, que a gente já mencionou aqui. 10% dos royalties de exportação do cobre vão diretamente para os cofres das Forças Armadas chilenas.
Por isso que as Forças Armadas chilenas são as Forças Armadas melhor equipadas do continente da América Latina. E, ironicamente, a nacionalização do cobre foi um dos principais motivos que levaram ao golpe militar contra o Salvador Allende. Exatamente. E mantiveram a estatal, mantiveram o controle estatal sobre diversas reservas, mantiveram essa vinculação orçamentária do cobre para as Forças Armadas, criaram essa vinculação orçamentária, melhor dizendo, e até hoje as Forças Armadas chilenas indicam um dos diretores da Codelco, tá? Então, assim, falar que o Chile é essa coisa completamente, né, a economia, as políticas do Pinochet, econômicas do Pinochet, que levaram a uma fórmula de sucesso imutável, impermeável, é superficial, tá? É meio fácil, é uma coisa muito fácil de se falar, é muito idealizada, tá? Se vocês quiserem, tem uma matéria bastante completa sobre isso na BBC, chamada justamente "O Chile deve seu milagre econômico ao governo Pinochet?" Interrogação, tá? Tem um outro artigo, se vocês quiserem uma outra visão, na Heritage Foundation, que é uma fundação, é um think tank conservador de direita nos Estados Unidos, tá? Com um dos Chicago Boys, tá? Vou até pegar aqui de novo o título, eu li esses dias o artigo, ele deve estar fresco aqui no meu navegador. How Chile Successfully Transformed Its Economy, tá? É um artigo na Heritage Foundation que vai mostrar uma outra visão, né, crítica ao que eu estou dizendo, porém, que vocês vão ver que mesmo a argumentação do autor tem ali uns buracos, ele convenientemente pula o início dos anos 80, justamente porque é quando o país quebra, né? Mas, para quem quiser dar uma olhada. Então, assim, essa visão idealizada de que a política do Pinochet, a política econômica do Pinochet levou a um sucesso, não. O que leva a um sucesso econômico de médio e longo prazo se chama participação democrática, transparência e soberania popular, tá? É isso que leva a é isso que combate corrupção, é isso que leva a crescimento econômico, tá? É só olhar, novamente, vamos dar aquele exemplo bem batido, mas que a gente sempre dá, né? Que todo mundo gosta de dar, que é a Noruega. Noruega é um país em que você pode abrir sua empresa, é um país competitivo e também é um país com muita transparência, um país extremamente democrático. É esse, né? Talvez o elemento principal do caminho. Você juntar autoritarismo com as melhores políticas econômicas que sejam, não vai dar certo. Porque governos autoritários são, por natureza, corruptos, governos autoritários são pouco transparentes e levam a movimentos sociais e econômicos pouco sustentáveis no médio e longo prazo. Tá? Porque uma hora a conta vai chegar no sentido de, olha, peraí, mas vamos ter que pensar esse negócio aqui, porque quem fez esse negócio aqui foi lá o Pinochet, foi aquele cara, aquele corrupto, entendeu? Aquele cara que estava envolvido lá em tráfico de drogas, possivelmente, né, para evitar o processinho. Então, assim, sobre essa idealização do Chile, acho que era importante a gente passar um pouco por isso. E, finalmente, para a gente sair do Brasil de vez, dia 20, quarta-feira, nós tivemos um comboio de urânio passando pelo meio de um tiroteio entre traficantes em Angra dos Reis. Tá? Só isso. O urânio ia para Angra. Aparentemente os caras não estavam interessados no urânio, nem sabiam que era urânio. Enfim, o urânio não estava enriquecido, inclusive, ele estava ainda em estado mineral. Mas, de qualquer maneira, essa notícia acabou repercutindo bastante, porque pega bastante mal, né? Porra. Um comboio com urânio, né, ficar no meio de um tiroteio ali em Angra. Eu acho que os comboios com urânio deviam ter sinais mais claros, assim. Talvez são uns caminhões fosforescentes, assim. Enfim, antes da gente sair do Brasil, duas coisas, tá, meu caro Matias? Uma delas, né, é que nessa coisa aí de imigração e tudo mais, o presidente Jair Bolsonaro disse numa live hoje, né, que filhos do Bolsa Família foram detectados que têm menor desenvolvimento intelectual. Tá? Quando é justamente o contrário, tá, senhor presidente? Se o senhor quiser, né, precisar de uma assessoria, tá, a gente pode sentar, conversar um pouco. Inclusive, né, sugiro aí uma matéria de 1º de agosto de 2008 no G1 Educação,
uma matéria da Ana Carolina Moreno e da Vanessa Fajardo. Ana Carolina Moreno é minha amiga. Ah, é? É. Pêsames pra ela. Um beijo pra Carol. Vou ler só a manchete, tá, gente? Estudo encontra 999 beneficiários do Bolsa Família que conquistaram 1.288 medalhas em Olimpíadas de Matemática, tá? Em 7 edições da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. Tá? Então, é justamente o contrário, né? Você tem um programa de renda mínima, é justamente para você, permite a você o desenvolvimento, uma garantia do desenvolvimento da infância. Lembrando que uma das fiscalizações do Bolsa Família em relação à obrigatoriedade da frequência escolar das crianças da família, tá? Né? Vão lá no site Xadrez Herbal, tem um monte de textos meus sobre o Bolsa Família, tá? Eu sou um ferrenho defensor do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, como uma questão de transformação social no Brasil, tá? Não adianta você ensinar a pescar se a pessoa ficar com fome antes. Tá? Então você tem que dar o peixe e ensinar a pescar. E o Bolsa Família permite isso. Tá? Você tem uma série de estudos sobre o Bolsa Família, enfim, eu escrevi lá uma série de textos. Até por conta das contrapartidas do programa. Uma delas é justamente que as crianças têm que estar matriculadas e frequentando regularmente a escola. E uma coisa que, assim, que é sensacional é como o Bolsa Família permitiu, olha só, gente, tá? Isso é muito interessante de vocês ficarem de olho. Depois, se vocês quiserem, vão lá no site Xadrez Herbal, tem algumas fontes sobre isso. Como o Bolsa Família permitiu o empreendedorismo entre as mulheres de baixa renda. Pois é. Várias histórias, por exemplo, de cooperativas, de mulheres que fizeram cooperativa de costura. Por quê? Porque agora que eu tenho o dinheiro do Bolsa Família, eu consigo organizar melhor meus horários, eu não fico dependendo de um emprego muito predatório, digamos assim. Eu tenho um dinheiro agora que eu posso investir nesse bico que eu fazia. E isso é importante também porque o Brasil é um patriarcado na teoria, mas é um matriarcado na prática, né? Sim, e por isso que o dinheiro do Bolsa Família vai para a mãe, ele não vai para o pai. Tá? Até porque, lembrando, né, milhões de crianças não têm um pai na certidão de nascimento. Então, a mulher que, por exemplo, não é que ela para de trabalhar, ela continua trabalhando, mas agora ela tem uma grana que antes ela fazia um bico de costura, um bico como doceira, ela consegue investir nisso, e você teve vários exemplos abordados sobre isso, tá? Tem um livro de uma coleçãozinha da GV de bolso, né, que é o Bolsa Família e a Social Democracia, da Débora Tomé. Isso, você colou aí e achou para mim. Obrigado. Então, assim, e novamente, assim, Felipe, você foi parcial. Olha, eu até entendo que eventualmente faça as críticas à fiscalização do Bolsa Família, defenda melhorias no programa. Mas esse é um dos assuntos que eu sou, sim, bastante parcial, tá? Bolsa Família e SUS, outro assunto que eu já declarei aqui que sou bastante parcial, tá? Então, aproveitando que a gente está falando bastante de Brasil, né, com esse, né, já que, né, é uma nova política externa, né, como o próprio Ernesto Araújo propõe, acaba fazendo com que, pelo menos agora, nesse início de governo, a gente fale bastante de Brasil. Então, é bom, né, dar uma citada aí nesse tipo de coisa. E outra coisa que hoje, né, a véspera da visita brasileira, né, do Jair Bolsonaro a Israel, o Brasil votou contra, tá, resoluções que condenavam Israel no Conselho de Direitos Humanos em Genebra e também votou contra a resolução que condenava violações de Israel nas colinas de Golã, tá? Então, isso muda uma posição histórica brasileira, inclusive, né, e sinaliza aí uma aproximação na véspera da visita, certo? Então vamos agora, né, novamente, vamos primeiro para a Venezuela, com algumas notícias aqui. Isso daqui vai ser tudo bem factual, tá, gente? Não tem muito o que abordar, tá? Mas a Venezuela, apareceram, tá, 7,4 toneladas de ouro venezuelano em Uganda. É isso que vocês ouviram, tá? Apareceram 7 toneladas de ouro venezuelano em Uganda e ninguém sabe, tá, como é que foi parar lá, se é o governo venezuelano tentando contrabandear, se são políticos venezuelanos corruptos, se é roubo pela oposição, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, né? Lembrando que o Reino Unido bloqueou o acesso do governo a 30 toneladas de ouro no Banco da Inglaterra, e a Venezuela está usando o ouro para contornar as sanções, especialmente via Turquia.
né? A Turquia está aí sendo a grande consumidora, a grande compradora de ouro venezuelano. Um general venezuelano chamado Carlos Rotondaro, que desde 2008, vulgo ano passado, era alvo de sanções dos Estados Unidos, desertou para a vizinha Colômbia, disse que o Maduro é inepto e corrupto e não sou um traidor, sou leal à pátria. Meu juramento não incluía defender um governo inepto e corrupto. Que é o que a gente já falou aqui, que vai ser o caminho da eventual solução, entendeu? Quando os militares se cansarem do Maduro e derrubarem ele. Tá? É a solução, é o jeito. A esposa do Guaidó, a Fabiana Rosales, ela está no Chile também. Ela tem 26 anos de idade. Ela visitou refugiados venezuelanos no Chile, né? E disse que ela espera que eles estejam no Palácio Presidencial em breve e que ela vai encontrar todos eles, né, os venezuelanos presentes ali no Chile, no Palácio de Miraflores em breve, né, e disse que democracia e direitos humanos não tem distinção política, são necessárias novas eleições e, né, enfim, fez ali uma campanha, né, contra o Maduro. E, finalmente, ontem, agentes, né, da inteligência venezuelana entraram nas casas de Roberto Marrero, que é o Chief of Staff, assim, digamos, o coordenador... Chefe de gabinete do Juan Guaidó. E também é advogado do Leopoldo Lopes. Aí é complicado. Né? E o deputado Sérgio Vergara, né? Dizendo que ambos integram uma célula terrorista que planeja ataques no país. Tá? O Roberto Marrero foi inclusive detido e o general Nestor Reverol, que é ministro do Interior, disse que ele é o responsável direto por organização de grupos criminosos de quem foi apreendido um lote de armas de guerra e divisas estrangeiras em espécie durante uma ação de busca realizada em sua residência. Pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, a SEBIN. Pois é. Tocou aqui a sirene do vai dar merda. Continuando nosso movimento anti-horário, na Colômbia, nós tivemos, na segunda-feira, dia 18, protestos nas 5 maiores cidades da Colômbia, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga e Cali, contra as mudanças no acordo de paz com as Farc, tá? Dizendo que querem matar a paz e não vão deixar que matem a paz. A gente falou um pouco sobre essas mudanças, né, na semana passada. A vice-presidente do país criticou essas marchas, dizendo que elas querem colocar o governo contra a parede. Sim, claro, é para isso que um protesto serve. Se não fosse para colocar o governo contra a parede, não era protesto, era, sei lá, apoio, era piquenique. Então, né, vamos ver aí se essas mudanças vão para frente. Lembrando que, se o Duque vetar esses termos, os termos que ele quer vetar, o texto vai ter que ser votado novamente no Congresso colombiano. Aí vamos para o Peru, né? Não exatamente no Peru, mas o ex-presidente peruano, o Alejandro Toledo, né, que é acusado de ter recebido 20 milhões de doletas em propinas ao Odebrecht e estava foragido nos Estados Unidos, né? Ele que tem 73 anos, ele foi detido domingo, dia 17, por ficar bêbado em público. Tá? Ele foi detido quando a polícia atendeu um chamado sobre um homem bêbado em um restaurante na região de Palo Alto. E só relembrando, né? Ele foi o presidente que estava foragido durante um tempo. Sim, e ele está condenado a 18 meses de prisão. Os Estados Unidos, o Peru já solicitou a extradição. Palo Alto, que é onde fica a Universidade de Stanford, né? Não sei. Não. Lembrando que, né, o Ollanta Humala ficou preso, o Alan Garcia foi preso, o Fujimori está preso, o Pepeca teve que renunciar, a Keiko Fujimori chegou a ser presa, foi libertada, mas ainda é investigada,
E como disse o nosso querido Tanguy, né, o Peru e o Rio de Janeiro estão aí competindo para ver quem... Lima ou Rio de Janeiro, qual será a capital do Estado Plurinacional do Odebrechtquistão? Não, tem que ser Rio de Janeiro. Tem que ser no Brasil, é uma questão de patriotismo. O Rio de Janeiro agora com a prisão do Moreira Franco tá aí bem próximo, viu? Moreira Franco, também conhecido como genro do Rodrigo Maia, também conhecido... Não, sogro. Sogro do Rodrigo Maia, também conhecido como o cara que criticou a Lava Jato. Então... E ele que é genro do Getúlio Vargas. Pois um abraço para o nosso querido Bruno Simões, que ele disse que o Brasil é caso de família. O Thales Machado que falou que o sogrismo é a principal corrente política do Brasil. Aí, indo para o Chile, né, continuando nesse anti-horário... Eu tenho uma do Chile também. 3 ex-soldados chilenos foram condenados essa semana a 10 anos de cana, tá? Porque em 86, durante a ditadura Pinochet, eles tacaram gasolina, tá? Em 2 manifestantes contra a ditadura, o Rodrigo Rojas e a Carmen Glória Quintana, e tacaram fogo, tá? O Rodrigo Rojas faleceu. A Carmen Glória Quintana, ela até hoje tem as cicatrizes, né? Ela até hoje tem as marcas desse ataque. E os 3 soldados, Júlio Castaner, Ivan Figueiredo e Nelson Medina, foram condenados por assassinato e tentativa de assassinato e condenados a 10 anos de cana. Outros 8 soldados foram condenados a 3 anos de cana por terem sido cúmplices, tá? Então, novamente, no Chile, o período do pinochetismo não é tratado como coisa leve, como coisa de fazer piadinha, tá? E qual que é a outra aí do Chile? A outra do Chile é que o centro jornalístico El Corresponsal divulgou documentos, né, que mostram que o coronel Manuel Contreras, que era o homem forte da DINA, né, que era a Direção de Inteligência Nacional, que tem um símbolo muito curioso, a DINA. É uma mão de armadura com um punho cerrado, né? Então mostra bem como que era a prática da DINA, né? Essa agência, né, que era a polícia secreta nos 4 primeiros anos da ditadura do Augusto Pinochet, depois foi substituída pela Central Nacional de Informações, mas mostra nesses documentos que esse coronel ameaçava juízes e ministros da Suprema Corte chilena. Então, que vários dos julgamentos realizados durante a ditadura estavam contaminados pelo uso da força. Sim. Novamente, ditadura você não tem independência de poderes. Tá? Você não pode confiar em julgamentos realizados em governos autoritários. E ainda sobre o Mamo Contreras, ele foi o responsável, né, pelo atentado que matou o ex-chanceler chileno, o Orlando Letelier, e a sua secretária Rony Moffitt, em 21 de setembro de 76, em Washington, próximo da Casa Branca, e também era um dos artífices do Plano Condor. Pois é. E, finalmente, né, a Argentina saiu essa semana, né, os resultados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censo, o INDEC, o IBGE deles, né, mas não é IBGE, porque B é de brasileiro, né, confirmando que em 2018, o PIB da Argentina caiu 2,5%, tá? Então, tá complicado, né? A coisa tá feia na Argentina. O desemprego subiu de 7,2% para 9,1%, tá? Um aumento de 400 mil pessoas desempregadas, uma desvalorização do peso em mais de 40%, tá? E aí o Maurício Macri, né, que teve muita gente considerando que ele ia ser a salvação da Argentina, teve que, inclusive, né, pedir ajuda para a FMI. Então tá aí as estatísticas oficiais da Argentina confirmando uma queda no PIB do país no ano passado. E ainda sobre o Macri, né? Ele nem esperou o cadáver do pai esfriar. Você pegou pesado agora, hein? Eu não sei nem o que você vai falar, mas você pegou pesado. Não, mas veja só. Em uma entrevista ao programa La Cornissa, da América TV, o Macri declarou o seguinte:
Lo que hizo mi padre era un delito, ele formava parte de um sistema extorsivo del kirchnerismo. Então, assim, o pai morreu, agora ele está revelando os podres. Numa clara disputa eleitoral que vai ganhar força aí nos próximos meses até a eleição de fato.